Ele postou agora à noite, simplesmente cravando de que o Corinthians está oficializando a compra de Pedro Raul junto ao Toluca do México. O Mateuzinho, o Matheus França, o lateral direito do Flamengo, que foi anunciado pelo Augusto Melo no programa Jogo Aberto que eu participo na semana passada. Para quem quisesse ouvir, esse está contratado, já está treinando com a gente lá, já está contratado. Assim, está treinando, todo mundo já sabe, anunciado pelo presidente e de repente ele está voltando para o Rio de Janeiro. O Corinthians queria fixar um valor de compra. E aí o Flamengo, tá bom, vamos fixar um valor aqui de opção de compra ao final do contrato de empréstimo, 11 milhões de euros. Gente, 11 milhões de euros pelo Mateuzinho. Calma lá. E aí, obviamente, o Corinthians não aceitou. O Corinthians até queria um valor fixado, mas, sei lá, de 6 milhões de euros, que foi o que o Bragantino ofereceu pelo Mateuzinho pro Flamengo, e o Flamengo aceitou. É que o Mateuzinho não quis jogar lá. E aí, pro Corinthians, o Flamengo tá visivelmente não querendo reforçar um rival. 11 milhões de euros. Bom, outra situação que chamou a atenção, o Augusto havia dito que a multa com a antecessora, a Pixbet, que era a casa de apostas que patrocinava o Corinthians anteriormente e que tinha exclusividade no segmento e por isso precisava ser ressarcida com uma multa, o Augusto disse que a nova empresa pagaria a multa também. Uma multa que era de 30 milhões de reais no primeiro ano, mas a partir do segundo ano já se tornaria 20 milhões de reais, um valor altíssimo também, mas que a nova patrocinadora pagaria. Pois bem, depois a assessoria confirmou que o Augusto se confundiu e ele até não quis se corrigir, deixou por isso mesmo, mas a informação é: o Corinthians vai ter que pagar. 20 milhões de reais é o valor que o Tagere está esperando pelo Rodrigo Garro, pela primeira parcela do jogador para poder liberar a documentação. O Corinthians ainda não pagou. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Corinthians ainda não pagou. Anunciou o seu novo executivo de futebol, Fabinho Soldado. Ele que vem do Flamengo e ele já falou como novo executivo de futebol do Corinthians. É um novo desafio participar da reconstrução do departamento de futebol. Gostaria de deixar claro que as minhas funções não se resumem a contratações, mas também em capacitar e melhorar todos os departamentos dentro do futebol. Dele é que essa função no futebol executivo não se resume a só o cara que contrata ou não contrata, até porque muitas coisas às vezes não dependem deles. É lógico que é algo que é parte do trabalho, da função, e é importante, ainda mais para esse Corinthians, mas esse cara, ele no dia a dia, ele tem muita coisa para fazer. Ele é o cara que faz o elo da diretoria com o campo, com os departamentos, ele que alinha os processos dentro do departamento de futebol do clube, ele que resolve pepino aqui, que o jogador quer sair, quer segurar um treino aqui, outro ali, posso liberar esse, posso liberar... Essa função, ela é muito mais do que ir para a mesa de negociação, ela é muito mais de gestão de pessoas realmente, e assim... A gente tem muita mania no Brasil de olhar esse profissional e falar se ele é bom, se ele contrata ou não. Só que, às vezes, são funções muito silenciosas, assim. Eu, de verdade, eu tenho dificuldade para, às vezes, falar do trabalho dessas pessoas, porque ela é muito de bastidor, muito do dia a dia. Dito isso, eu fui procurar saber com pessoas que eu conheço no Flamengo para saber do Fabinho. E o que eu tive foram boas referências, de uma maneira geral. Acho que o único ponto negativo é: o Fabinho não tem experiência em ser executivo de futebol. Essa parte de negociação, no Flamengo sempre foi o Braz e o Spindle que chamou para eles, né? Sempre foi muito centralizado neles. O Fabinho tem uma experiência assim de um primeiro contato, de achar e participar ali, né, do processo, de fazer um primeiro contato, como é que é e tal, e depois levar para esse pessoal que tinha uma hierarquia um pouco maior dentro do clube. Eu escutei que é um cara que tem um conhecimento de mercado muito bom, até porque ele vem no departamento de análise de mercado, então é um cara que conhece muito o jogador, que busca muito isso. Ouvi que é um cara que trabalha bastante, que é muito proativo no dia a dia e que tem uma relação muito boa dentro do departamento assim, de futebol. Acho que isso é importante também. Ex-jogador, conhece vestiário, é malaco, sabe como é que é. E essa boa relação, pelo que eu ouvi, não é a boa relação de que deixa os caras fazer tudo o que tem que fazer, não. Que dá os nãos dele também, que tem essa ideia. Então, assim, o que eu ouvi é exatamente isso. É um cara que é promissor, que ainda não exerceu essa função, mas que já está dentro de um clube ali, numa função um pouco abaixo, que estava vendo tudo isso. É um salto na carreira para ele, é uma grande oportunidade
E assim, escutando o que eu ouvi de algumas pessoas, eu achei legal a escolha do Corinthians. A nota oficial do Corinthians. É que a gente bateu bastante no Corinthians esses dias. Também trazendo. Mais adiante a gente ainda vai comentar, mas tá aí a nota do Corinthians confirmando o Fabinho Soldado como executivo de futebol. E a informação também é que amanhã ele já estará no clube, já chega pro Corinthians amanhã para começar esse trabalho, o novo executivo de futebol do Corinthians. Corinthians que entra em campo hoje, tem rodada do Campeonato Paulista, assim como o Palmeiras também. Um jogo duro, né? A gente sabe das qualidades da equipe do Ituano, uma equipe que já vem nos últimos 3 anos aí praticamente brigando para subir para a Série A, né? Do Campeonato Brasileiro. O ano passado, inclusive, nos eliminou nos pênaltis, né? Aqui na nossa casa. Então a gente sabe que é um jogo duro, jogar lá é difícil, né? Buscar fazer um grande jogo, competir bastante para que a gente possa sair de lá com os 3 pontos. De hoje, o Corinthians vai até Itu enfrentar o Ituano, venceu na estreia do Campeonato Paulista, jogando em casa, agora como visitante fazendo essa segunda partida. O que a gente espera para esse time do Mano hoje, Renato? O mesmo que ele levou a campo no fim de semana, mesmo porque também ainda está sem muitas opções, não só pelo... Se alguém não foi embora no meio do caminho, né? Pelo que não deu certo aí no bastidor, mas enfim, também ainda com menos opções o Mano Menezes e levando a campo esse mesmo time para enfrentar o Ituano fora de casa. Eu acho que é até legal, a gente vai falar sobre o Palmeiras também contra a Inter de Limeira. Dentro do Campeonato Paulista a gente tem esses times que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro e que também oferecem mais dificuldade, que também já são times um pouco mais estruturados. Muitos deles também se apresentaram mais cedo, né, Rê? Os times do interior, não só os que disputam a Série B, terminou antes, mas quem começou a pré-temporada, eles tiveram essa questão de pré-temporada, de já lá em dezembro estar trabalhando. Então, às vezes, os times do interior também levam um pouco de vantagem nisso, né? De já estar um pouco mais ajustado em relação aos que estão começando. A gente falou ontem, né? De nem ter pré-temporada e vai no decorrer do estadual. Não, nessa questão física tem realmente um desequilíbrio. E querendo ou não, os times os times de Série A, os times que começam a trabalhar no começo de janeiro, eles vão ter que buscar lá na frente. Isso é normal, acho que é totalmente. Assim como tem uma vantagem técnica também de investimento, que aí também é um outro papo. Agora, o Corinthians é difícil comentar o Corinthians campo e bola hoje, porque está muito linkado com o que tem sido a gestão até agora. O Mano fala na coletiva pós-jogo da última partida, talvez na quarta-feira a gente já vai ter Mateuzinho, já vai ter o Garro. Não tem. Então é difícil até para a comissão técnica para começar a definir time, definir que tipo de estrutura, e quando você define time, você define as características dessa equipe, a identidade dessa equipe. Então assim, o primeiro jogo eu achei ok, eu achei que de uma maneira geral foi um jogo até controlado, não foi de grandes sustos. Acho que ofensivamente é um time que pode produzir mais, mas também aí você olha pro banco, você não tem. O Corinthians hoje tem cerca de 20 jogadores no elenco. É difícil pro Mano até trabalhar pensando a médio e longo prazo. Como é que você vai rodar elenco agora? Você vai meter a molecada todinha para jogar lá em Itu? Então assim, pra comissão técnica tá sendo complicado, toda a minha solidariedade, porque o São Paulo mesmo ontem rodou bastante gente. O Corinthians já não pode fazer isso, porque não tem gente para fazer isso. Então vamos ver o que vai dar. Coloca na tela pra gente esse provável Corinthians do Mano Menezes, que não deve fugir muito do Corinthians que enfrentou o Guarani na primeira rodada, Renato. É isso, a gente dá uma olhada, particularmente eu achei que tiveram atuações bem interessantes. O Fagner fez um baita jogo.